Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Os versos de 1 a 3 de Hebreus 12. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Nos diz assim então a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar, Senhor. Nosso bondoso Deus, nosso Pai eterno, nós te somos gratos pela alegria de estarmos aqui nesta hora, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Temos a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor. Quão maravilhosa ela é, e quão pequenos nós somos para compreendê-la perfeitamente. Para tanto, precisamos da tua assistência, precisamos da ação do teu Espírito, que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Alimenta-nos, Senhor, com este pão espiritual, que o Senhor nos ajude, não só a compreender a tua palavra, nos ajude, Senhor, a guardá-la firmemente nos nossos corações, e a cada dia buscar alinhar as nossas vidas com as verdades eternas. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. Queridos irmãos, começar a carreira cristã é de fato uma grande bênção, é uma grande alegria. E eu já disse aqui em outras vezes que não há nada mais animador do que você acompanhar a alegria, o testemunho e o entusiasmo de um novo convertido. Aquele que teve a bênção de ter o seu coração aberto, a sua mente aberta, aquele que recebeu a Jesus como Senhor da sua vida e descobriu agora um mundo completamente novo, encontrou sentido para a sua própria existência. Não há nada mais bonito do que isso. É aquele irmão entusiasmado com a igreja, é aquele que admira tudo o que acontece na igreja, é aquele que ama todas as pessoas da igreja, é aquele que se esforça ao máximo para não perder nada do que acontece na sua comunidade de fé, é aquele que atentamente, muitas vezes com lágrimas nos olhos, ouve a exposição da palavra, é aquele que tem um desejo muito grande de ter a sua vida alinhada com a palavra, de ter o seu caráter moldado pela palavra, é aquele que se deleita na palavra. Como é maravilhoso começar na fé, como é lindo aqueles primeiros momentos. Mas a gente precisa entender que a vida é uma sequência de fatos, e nós vamos crescendo, o tempo vai passando, e muitas vezes nós não percebemos
que não somos mais aquela mesma pessoa que éramos no início. O tempo vai passando e muitas vezes por conta das dificuldades, por conta das crises, dos problemas que enfrentamos, muitas vezes dentro da atmosfera eclesiástica, dentro da própria igreja, vai nos entristecendo, vai nos abatendo, vai nos desanimando e vai gerando em nós sentimentos que não são aqueles que Deus gostaria de encontrar no nosso coração. Isso é algo muito grave, porque o que temos visto de pessoas que antes viviam alegremente servindo a Deus na igreja, pessoas que testemunhavam da sua fé com tanta satisfação, hoje estão afastados, desanimados e encontram justificativas e razões para estar como de fato estão. Por isso eu creio firmemente, queridos irmãos, que nós precisamos muito nos apegar à palavra. E nós precisamos muito ouvir palavras que tragam um novo ânimo para as nossas vidas. Palavras que despertem no nosso coração sentimentos nobres. Palavras que tragam à nossa mente pensamentos de vida, de esperança e de paz. Palavras que gerem em nós também atitudes dignas do nome daquele a quem nós servimos. Todos nós estamos sujeitos aos tropeços, aos desânimos, a abandonar a carreira da fé. Foi exatamente com essa intenção que esse texto foi escrito e ele está aqui. Nós não sabemos exatamente quem é o autor do livro de Hebreus. Alguns até acham que foi o apóstolo Paulo, e alguns afirmam até categoricamente: o apóstolo Paulo, ao escrever estas palavras, já eu não tenho essa coragem de dizer que foi o apóstolo. E até parece que não foi, porque há uma característica própria nos escritos do apóstolo Paulo. Ele sempre se apresenta e ele deixa muito claro a quem ele está escrevendo, que é o que não ocorre aqui na carta aos Hebreus. Mas sabe de uma coisa? Para nós não é tão relevante e tão importante saber quem foi exatamente a pessoa que escreveu a carta aos Hebreus. O importante é nós sabermos que a pessoa que escreveu era alguém que amava profundamente ao Senhor. É alguém que tinha conhecimento da importância do ministério de Cristo e da sua superioridade em relação a todas as práticas religiosas e culticas do Antigo Testamento. O Senhor Jesus é apresentado aqui como o cumprimento de tudo aquilo que fora apresentado lá atrás, maior do que os sacrifícios, maior do que os profetas, maior do que Moisés, figura tão admirada no contexto hebreu. Jesus apresentado aqui como Senhor, como Salvador, como aquele que nele vem o cumprimento de tudo aquilo que anteriormente fora escrito. E essa porção, basicamente, essa que nós lemos aqui no capítulo 12, nos versos de 1 a 3, foi escrito exatamente para, a partir do exemplo de Cristo Jesus, como aquele que sofreu, como aquele que passou por momentos de tremenda dificuldade, passou por angústia, mas que venceu todas as etapas, cumprindo cabalmente os propósitos do Pai. Ele escreve para animar os seus irmãos na fé, a não desistirem da carreira cristã, a não abandonarem a fé cristã, a permanecerem firmes na vocação para a qual foram chamados. O autor de Hebreus conhecia perfeitamente toda a história da fé, toda a evolução da revelação divina. E aqui ele escreve então para animar os seus irmãos. Agora observem algo interessante, a palavra dele, essa palavra de ânimo, ela aparece logo depois da galeria da fé que você vai encontrar no capítulo 11.
um conceito de fé. E ele vai trazer aqui o nome de várias figuras do Antigo Testamento, de várias pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que foram desafiadas, pessoas até mesmo que foram martirizadas, mas que não abriram mão da sua fé em momento algum, por acreditar firmemente que algo maravilhoso, grandiosamente belo, estava preparado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus e o têm como seu Salvador pessoal. Por isso ele começa, aqui o autor começa dizendo, portanto, é uma palavra conclusiva, ela se relaciona com tudo aquilo que vem atrás. E toda vez que você encontrar nas Escrituras, no texto bíblico, a palavra portanto, se você tiver lido o que veio antes de forma meio descuidada, eu faço um conselho aqui a você, eu deixo um conselho. Volte atrás, volte ao que está escrito antes, volte à porção anterior, volte talvez ao capítulo anterior, veja exatamente tudo aquilo que estava sendo tratado, para que você possa ter uma dimensão e uma compreensão maior de tudo aquilo que o autor vai dizer para frente. Então aqui ele diz, portanto, logo, de forma conclusiva, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Claramente então, irmãos, nós percebemos a intenção do autor. A intenção do autor é desafiar os seus irmãos na fé, é animar os seus irmãos na fé, a não desistirem da carreira cristã, a não abandonarem o barco em hipótese alguma, mas se manterem firmes. E ele diz, olha, há uma nuvem de testemunhas, há uma nuvem de pessoas como se estivessem nas arquibancadas. Mas o interessante é que essas pessoas mencionadas por ele aqui, cujos nomes ele não cita, diz apenas essa nuvem de testemunhas, para se referir a um número muito grande de pessoas. Elas não estão ali, quem sabe, esfregando as mãos uma na outra, dizendo, tomara que ele chegue lá, ou eu vou torcer por ele, para que ele ganhe, como aquele pai ou aquela mãe que vai assistir uma competição atlética do seu filho, e ele fica na arquibancada ali, arrancando os cabelos, torcendo, mas sem aquela certeza de que eles vão chegar. A ideia aqui é completamente diferente. A ideia aqui é de que aquela nuvem de testemunhos está servindo de ânimo, porque está dizendo, olha, nós vencemos, nós continuamos, nós não desistimos, vocês não desistirão também. O mesmo Senhor que esteve conosco vai estar com você também. Não desista, você não está só, olhe para frente, continue correndo, nós estamos aqui, nós vencemos, nós conseguimos chegar lá, nós cruzamos a linha de chegada, estamos agora na presença do Pai. É uma nuvem de testemunhas que mostra de que essa chegada é perfeitamente possível se estivermos firmes no Senhor. Daí chegamos a uma simples conclusão aqui para essa palavra da manhã de hoje, é que nós devemos, irmãos, nós devemos permanecer firmes na carreira cristã. Guarde essa frase no seu coração. Nós devemos permanecer firmes. Aqueles irmãos estavam sofrendo ameaças terríveis. Eles eram judeus convertidos à fé cristã. E por conta das perseguições e das dificuldades, eles estavam sendo ameaçados, eles estavam sofrendo, e muitos deles estavam abandonando ou querendo abandonar o barco, abandonar a fé cristã e voltar às antigas práticas do judaísmo. E a ideia aqui é essa: não voltem, continuem firmes, não desistam, olhem para frente,
Vocês continuarão, porque vocês são mais do que vencedores. A ideia é essa. E nós somos exortados a nos manter firmes ou a permanecer firmes na carreira cristã. Agora, como nós podemos fazer isso? Como é possível, uma vez que nós sabemos que devemos continuar firmes na caminhada cristã? Essa é a vontade de Deus, talvez seja esse o desejo do seu coração. E muitas vezes nós temos o desejo, mas não sabemos exatamente como fazê-lo. Mas aqui vão algumas dicas para nós. Como podemos então continuar firmes na carreira cristã? Em primeiro lugar, correndo com determinação para abrir mão de tudo aquilo que nos impede de correr livremente. Tendo a determinação, veja só, isso não é fácil, irmãos. É fácil falar, é fácil pregar sobre isso. Abrir mão de tudo aquilo que nos impede de correr livremente. É lançar de nós, é lançar fora todo o peso que nos impede de correr como deveríamos correr. Por isso ele diz assim: portanto também nós, presta atenção, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ao que ele diz agora, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Palavra forte aqui, desembaraçando-nos. Aqui, a figura proposta é a figura de um corredor. E eu fico até muito à vontade para falar, não porque eu seja um corredor. Eu até tenho vontade, quando eu olho as postagens dos meus irmãos correndo, alguns parece que estão assim, a foto é tão bem feita, que pega um lance que parece que ele está flutuando no ar. Eu disse, que coisa linda. E eu fico morrendo de vergonha, porque eu digo, eu poderia também estar correndo, mas eu não corro. Mas aqui nós temos várias atletas, homens atletas e mulheres também, que estão correndo muito. Eu não sei se é a Dona Ari que está formando essa escola de atletas aqui, né? A Dona Ari dá no show, eu já visitei Dona Ari, tem uma parede dela da casa que eu acho que está para desabar, só de medalha que Dona Ari tem muita medalha, ela está correndo bastante. Eu não sei se ela está em harmonia com a Ruth aí também, que está correndo muito. Mateus já não consegue alcançar, Romerinho também, até porque engordou um pouquinho, acho que não consegue mais alcançar a Ruth. Cíntia também corre. E vocês conhecem melhor do que eu o que é isso. Você sabe que não dá para correr de qualquer jeito, né? Tem uma roupa própria para correr ou não? Se eu fosse correr, poderia correr de terno? Eu até poderia, mas não devo, porque não vou ter êxito. A roupa é apropriada, o calçado também é apropriado. Eu, além da roupa, talvez teria que me desfazer de uma pequena, a barriguinha que está um pouco grande, talvez vai atrapalhar um pouquinho na corrida. Então nós temos que nos desfazer daquilo que pode atrapalhar a nossa corrida. Já pensou? Cíntia, alguém que quer manter a elegância, eu vou correr, mas eu vou usar meu brinquinho, não vou descer, não vou sair, não vou dispensar aquela minha sandália nova que eu comprei para o Natal, aquela linda, com aquele saltinho, eu quero correr, mas com ela. Esquece, que não dá. Aí você tem que abrir mão. Nessa hora você vai se despedir de tudo aquilo que pode gerar em você alguma vaidade de beleza. Se abrir mão de tudo, porque o seu foco é correr bem, você quer ter êxito, você está olhando lá no final, você quer chegar lá. Você quer chegar lá, esse é o seu objetivo. Esse objetivo está na tua mente, está no teu coração. E você não pode querer correr com aquela bolsa que você comprou para o ano novo. Você não pode correr com aquele sapato, com aquela roupa. Você tem que abrir mão disso tudo. E a ideia é essa: abra mão daquilo que impede a tua caminhada. Nós estamos numa caminhada cristã e não podemos e nem devemos correr de qualquer jeito.
levando nos nossos ombros pesos indevidos que não podem estar conosco. De que adianta tê-los conosco se eles não nos ajudarão a nada? E o autor é muito claro: é preciso nos desembaraçar. E a ideia é que isso nos atrapalha, nos embaraça, impede de alcançar o nosso alvo. Qual é o teu alvo? Cadê a Emily? Que felicidade agora no curso de medicina. Mas teve um preço, né, Emily? Tinha um alvo. Quero passar, quero cursar medicina. E para isso ela teve que abrir mão de muita coisa. Não é isso? Mas agora conseguiu. Que bênção, valeu a pena, não valeu? Chega lá, que maravilha. O nosso alvo está definido. Nós temos uma carreira. Mas precisamos nos desembaraçar daquilo que nos impede de correr livremente como o Senhor quer. E ele diz aqui, ó, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. São pecados que nós guardamos no nosso coração, são práticas de vida que desagradam ao Senhor. É uma forma de viver completamente contrária à vontade de Deus, que tem impedido você de correr livremente. A falta de apetite pela palavra, a falta de zelo para com as coisas de Deus, que muitas vezes estão dentro da nossa mochila e nós estamos carregando tudo isso. Como é bom começar a carreira cristã. Melhor ainda é poder chegar até o final, irmãos, e correr como Deus quer que nós corramos. Mas temos que ter a determinação, a coragem para abrir mão de tudo aquilo que nos impede de correr como Deus quer que nós corramos, livre, tranquilo, com a certeza de que nós vamos chegar lá. Essa é a primeira lição. Você está preparado para isso? Ou você ainda continua insistindo em alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, na tua vida diária, na tua prática diária? Você quer correr livremente, por exemplo, ao Senhor, mas gostando de pornografia? Você pode querer correr livremente, mas ainda assim não tendo controle da sua língua. Você quer correr livremente, mas sendo negligente com as coisas de Deus. Então nós precisamos abrir mão daquilo que nos impede. Pedir ao Senhor, me ajude, Senhor, a me desfazer daquilo que não vai servir para nada, só vai me atrapalhar. Que eu possa abrir mão de coisas que muitas vezes até eu gosto, mas que eu não posso fazer, que está na contramão daquilo que tu queres para mim. Mas não somente isso, nós devemos correr ou permanecer firmes na nossa carreira cristã, não só correndo com essa determinação para abrir mão de tudo aquilo que nos impede de correr livremente, mas também, segundo o texto, correndo com perseverança, sem deixar nos abater pelo cansaço ou pelo desânimo. Por isso ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A perseverança aqui, essa palavra utilizada, ela se aplica a uma utilização própria de alguém que precisa se manter naquilo que está fazendo. Perseverar naquilo, não é continuar, mas é perseverar. E essa perseverança, ela deve existir mesmo em meio a todos os abalos que nós sofremos. Todos nós estamos sujeitos, irmãos, a crises, a dificuldades, decepções, provações, angústias. Quantos de nós não tem enfrentado isso? E quantas pessoas não estão abandonando o barco simplesmente por conta de decepções, por conta de contrariedades, por conta de dificuldades, por conta de momentos de angústia que se levantam na sua vida, impedindo de que ele desfrute daquilo que Deus quer fazer nele e através dele, no meio da sua comunidade cristã. Muitas vezes parece que os desafios lá de fora são maiores do que a graça de Deus na nossa vida, quando na verdade não são.
Então nós precisamos perseverar, mesmo quando o desânimo bate, mesmo quando a tristeza chega, mesmo quando o cenário diante dos teus olhos, o cenário em que você está envolvido, não te é favorável, mesmo quando na tua caminhada você vê ladeiras, não desista, continue firme. E eu me lembro de uma dessas conversas com uma das atletas daqui da nossa igreja, a nossa irmã Cíntia, não é? Me lembro, Cíntia, daquela conversa, dizendo, ela estava numa corrida e chegou, já no final tinha uma ladeira, que a vontade que ela tinha era de largar tudo, né? E só olhava para o chão e firme, mas chegou lá, não chegou? Chegou, mas a vontade foi desistir. O cansaço, quem sabe a dor nas pernas, o pé já calejado, não é isso, Valquíria? Mas tem que se manter firme. Estava conversando com um outro atleta, um presbítero lá da igreja de Centenário, que é corredor inclusive de maratona, ele voa, ele não corre, aquele rapaz. E ele dizendo, pastor, às vezes chega numa fase da maratona em que o que você tem na mente determina o teu êxito na jornada. Naquela hora você fica pensando nos seus filhos, né? Você fica pensando na sua família, na alegria que você vai dar. Eu vou mostrar para meu filho, eu quero ser um vencedor, eu vou adiante. E ele começa, a mente dele, o que está na mente dele vai determinar a sua disposição em continuar na caminhada, vai ajudar. Pensamento de desistir, o convite para desistir, aparece a todo momento. Aquela vozinha lá dentro, não é, Tiago? Para, chega, tu já foi muito longe, olha o teu calo, olha aí as tuas pernas, você pode cair, você pode desmaiar, para. Mas nessa hora é preciso o quê? Perseverança, porque nós estamos nos tratando, não é de uma maratona qualquer, não é de uma corrida qualquer, mas da corrida da fé cristã. Eu estou correndo, os problemas existem, as dificuldades existem, os convites para que eu pare, para que eu desista, para que eu abandone a fé, são grandes, mas eu não vou desistir, eu vou perseverar, vou continuar lutando contra mim mesmo, para que eu chegue lá, porque o meu alvo está na frente. Então como é que eu posso correr ou me manter firme na carreira cristã? Lembra lá, em primeiro lugar, é correndo com determinação para abrir mão daquilo que me impede de correr livremente. Em segundo lugar, é correndo com perseverança, sem deixar jamais nos abater pelo cansaço ou desânimo. Vença-os, lute contra eles. Eles vêm, eles nos ameaçam e são um convite para que desistamos. Mas você diz, eu não vou desistir, eu vou permanecer firme. Em terceiro e último lugar, é possível correr de forma exitosa a carreira cristã, além dos motivos que já apresentamos, mas também correndo com o olhar fixo em Cristo Jesus, que é o grande vencedor. É para Ele que nós olhamos. Olha o que o texto diz, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O autor está mostrando que Jesus é o grande vencedor, e vencedores serão todos aqueles que estiverem com ele, vencedores serão aqueles que estiverem olhando para ele, aqueles que tiverem como alvo da sua vida, esses terão a bênção de ter um dia um encontro final com Ele, onde você vai poder ouvir a voz sublime dizendo, vinde, benditos do meu Pai. A carreira cristã implica em dificuldades, e Jesus as enfrentou. Jesus foi humilhado, foi torturado, Jesus sofreu injúrias, golpes físicos, golpes no coração, foi pregado no madeiro, foi traído, mas não desistiu,
porque havia uma missão a cumprir. Ele é o nosso grande exemplo, e nós temos que olhar para ele. E todos aqueles apresentados na galeria da fé, todos aqueles que foram apresentados, olharam para Jesus. Mesmo aqueles do Antigo Testamento acreditaram na vinda do Messias, olharam firmemente para aquele grande dia. E nós somos desafiados e convidados a continuar correndo, olhando para Jesus. Lembram de Pedro, quando quis andar sobre as águas? Ele achou tão bonito, não é? O Senhor Jesus andando sobre as águas, e ele dentro de um barco. E ele disse: se és tu mesmo, Senhor, faz com que eu ande também, faz com que eu ande sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E ele começou a andar, e ele estava indo até muito bem, ele estava indo bem, deu alguns passos, e eu penso que ele ficou muito feliz com aquilo. Ele começou bem a sua caminhada, ele ia muito bem nos primeiros passos, mas logo ele deixou de olhar para Jesus, e olhou para o que estava ao seu redor, e foi exatamente nesse momento que ele começou a afundar. E tudo o que restava a ele fazer naquela hora era estender as suas mãos e dizer: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus o tomou e o colocou no barco, e ele agora pôde completar a sua viagem. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar as dificuldades, os problemas, o fracasso de alguns, o pecado de outros, nós fraquejamos, irmãos. O nosso olhar deve ser Cristo. Ele é o nosso modelo, e é somente por Ele que nós vamos poder chegar ao final dessa corrida. Todos nós, eu e você, nós somos atletas, nós estamos correndo a carreira da fé, nós estamos a cada dia correndo, avançando cada dia mais, e o Senhor está esperando o momento que nós vamos cruzar a linha, como muitos no passado já cruzaram, já estão com o Senhor. Ontem eu me lembrava muito da nossa irmã Glória, viu, irmã Nemécia? Naquela reunião linda, primeira reunião plenária da SAF, com recebimento de novos membros, irmãos aqui, uma festa linda, e eu me lembrava de Glória, como ela gostaria de estar. Ela estaria aqui muito feliz, mas hoje ela está na presença do Senhor. Ela correu, apesar da luta contra a doença, contra o câncer, apesar da luta que ela teve, de todo o sofrimento que ela teve, não negou a sua fé. E como eu disse aos irmãos, já no final da vida, e eu ouvi, quando ela disse para o médico, disse: olha, doutor, não, se o senhor estiver me chamando, me deixe ir. Eu não quero ficar cheio de aparelhos, não. Eu não quero que fique estendendo a minha vida presa a aparelhos. Se o Senhor me chamar, estiver na minha hora, deixa eu ir, porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Eu vou me encontrar com o meu Deus. Eu vou me encontrar com aquele que um dia entrou no meu coração. E nós que conhecemos a história de Glória, nós sabemos das lutas que ela enfrentou, das crises que ela passou, não só no momento da enfermidade, até antes da enfermidade, as crises domésticas, os problemas de saúde, só com o rim e aquele funcionando pela metade, depois o câncer, todo o tratamento doloroso, depois da primeira sessão de quimioterapia, ela estava arrasada. Mas irmãos, eu testemunhei, eu posso dizer para vocês, em momento algum eu vi ela lamentando da vida, mas pelo contrário, testemunhando da sua fé para aqueles que estavam ali. A carreira cristã, nós somos muitas vezes convidados a parar, convidados a desistir. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, porque o que está esperando para você pela frente é coisa que você não pode imaginar. É algo maravilhoso, que aqueles que já estão lá, já sabem porque estão vivendo, mas que nós possamos continuar firmes na nossa marcha, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.